Irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Sempre é motivo de agradecermos ao Senhor quando temos a oportunidade de compartilhar aquilo que Ele tem nos ensinado através das Escrituras, através desse livro santo e sagrado. Gostaria que, sentado como os irmãos estão, mas que abrisse suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 18, versos de 1 a 8. 2 Reis, capítulo 18, versos de 1 a 8. 2 Reis, capítulo 18, versos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: No terceiro ano de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei em Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Ezequias agiu de modo aprovado diante do Senhor, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Foi ele quem retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas se prestavam veneração queimando incenso. Era conhecida como Neustã. Ezequias depositou toda a sua confiança em Deus, o Senhor, Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Conservou-se fiel a Yahvé, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Versículo 7. Por isso Yahvé esteve com ele, e lhe concedeu prosperidade em tudo o que fazia. Revoltou-se contra o rei da Síria e não mais lhe foi submisso. Derrotou os filisteus até as terras de Gaza, devastando seu território desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. Querido Deus, querido Pai, estamos, ó Deus, na Tua dependência mais uma vez, para compartilhar, ó Deus, aquilo, ó Deus, que Tu tem revelado para nós. Muito obrigado, ó Deus, por essa palavra bendita. Muito obrigado, ó Deus, porque ela fala, ela é viva e fala aos nossos corações. Ó Deus, que Teu Espírito Santo, ó Deus, continue fazendo aquilo que a gente não pode fazer, aquilo que o homem não pode fazer, mas que o Teu Espírito Santo pode. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, o segredo do sucesso de Ezequias é a temática que nós iremos decorrer, essa pequena ministração que faremos nesta hora. Queridos irmãos, quem na vida não deseja êxito, não deseja triunfo, não deseja vitória, conquista, felicidade, medalha, troféu, ser bem-sucedido na vida e outros? Quem não deseja isso?
Será que existe alguma condição para se alcançar esses resultados? Será que existe? É um questionamento que a gente faz, mas que o texto que nós acabamos de ler leva a gente a dizer que a resposta, logicamente, é sim. Podemos sim alcançar os sucessos. O texto, meus amados irmãos, que nós acabamos de ler, vai nos revelar. Vai sim nos revelar, porque a palavra de Deus, ela é essencialmente eficaz, principalmente nas questões espirituais, porque a própria palavra de Deus, ela afirma que toda a escritura, ela é inspirada, ela é proveitosa. Toda escritura, ela é inspirada e é proveitosa para nos ensinar, para nos ministrar a verdade. E essa verdade essa verdade retrata que Ezequias, o 13º rei de Judá, que reinou 29 anos, ele foi considerado um rei bom. Mas por que Ezequias ele foi considerado o rei bom? Porque ele era reto aos olhos do Senhor. Queridos, eu louvo a Deus, eu engrandeço o nome do Senhor. Eu glorifico, meus queridos, o nome do Senhor, porque tudo aquilo que nós precisamos, Deus, na tua infinita misericórdia, Ele deixou revelado na palavra. Ele deixou revelado nas Escrituras. Tudo que está escrito é para nós, como diz o livro de Deuteronômio, capítulo 29 e 29, dizendo que as coisas reveladas são para nós. Então, queridos, se queremos sucesso, está lá revelado. A Bíblia revela. A Bíblia, querido, é um tesouro que nunca falha, repleto de suprimento ilimitado de graça, disse Spurgeon, o pregador britânico em memória. A Bíblia é um tesouro que nunca falha, repleto de suprimento ilimitado de graça. E é essa palavra que vai retratar para nós que, se nós fizermos aquilo que a Bíblia nos orienta, se a gente obedecer a palavra de Deus, teremos sucesso. E a evidência disso está no texto que nós acabamos de ler, que agora nós iremos discorrer. Versículo 4. Gostaria que você deixasse o texto que nós lemos aberto. Diz assim: foi ele quem retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração queimando incenso. Era conhecida como Neustã. Percebemos aqui, querido, a determinação de Ezequias. Ele foi determinado. De que forma? Ele vai e destrói os ídolos, como está revelado lá no versículo 4. Primeira coisa que ele faz, na qualidade de rei e na qualidade de homem que adquiriu o sucesso, destruiu os ídolos. Observamos aqui a determinação de Ezequias em destruí-los. De maneira consistente, os reis que antecederam a Ezequias são criticados pelo autor por não terem destruído os altos, como está revelado em
2 Reis, capítulo 15, versos 34 e 35, que diz assim: fez o que era reto perante Yahvé, o Senhor, e em tudo procedeu de acordo com o que fizera Uzias seu pai. Entretanto, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuou a adorar e oferecer sacrifício pagãos e queimar incenso nesses locais. Só que com Ezequias ocorre diferente. Ezequias, ele vai e destrói. Meus amados, embora a adoração ao Deus verdadeiro fosse cultivada nesses locais, estes se tornaram imorais por causa da adoração a Baal e a Aserá. Amados irmãos, temos que destruir, temos que aprender com Ezequias. Destruir tudo aquilo que ocupa da nossa vida o lugar de Deus. Porque aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida, nós chamamos de, a Bíblia chama de ídolos. Precisamos destruir. Precisamos sermos determinados. É isso que a Bíblia nos orienta. E na qualidade, irmãos, de igreja, nós temos que estarmos com a nossa vida centrada na palavra de Deus. Precisamos centrar, irmãos, nossa vida na palavra de Deus. Existe até um livro, Igreja Centrada na Palavra de Deus. Precisamos, irmãos, agir dessa forma. Versículos 5 e 6. Vejamos o que diz a palavra. Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé, o Senhor Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Conservou-se fiel a Yahvé, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que o Senhor preservara a Moisés. Irmãos, está aqui a revelação contínua do sucesso de Ezequias. O que é que esses versos revelam? Uma das coisas, revela que Ezequias confiou somente em Deus. Ezequias confiou somente em Deus, por causa da sua fé. E quando nós falamos em fé, eu me lembro do livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, aliás, versículo 7, onde diz que o justo viverá pela fé. Então, querido, na qualidade de cristãos, precisamos viver pela fé, porque quando a gente vive pela fé, independente das situações que nós estamos vivendo, independente da situação que o mundo vive, a nossa visão, a nossa perspectiva visual volta-se para o Senhor por causa da nossa fé. Amados, outra coisa que a gente observa nesses dois versos, ele apegou-se ao Senhor, no versículo 6. Ele busca uma segurança. E a segurança de Ezequias foi apegar-se ao Senhor. Meus queridos, precisamos de segurança? Sim, precisamos de segurança. Mas a maior segurança que nós temos é quando a gente se apega ao Senhor. Precisamos aprender, por quê? Porque a palavra está revelando isso para nós. Apegue-se, meu irmão, apegue-se, meu querido irmão e irmã, ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Deus Trino, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Onipotente, ao Deus que pela palavra Ele criou todas as coisas. Haja luz e haja luz. Vimos aí o que? Deus se revelando através da palavra. Palavra é vida, querido.
palavra de Deus, ela é viva, ela é vida e ela é viva. Ela penetra, ela fala ao meu e ao seu coração. A palavra de Deus, ela vai, Deus, ele percebe pelo poder dele, até as coisas que nós pensamos, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Deus sabe de todas as coisas. Então, se eu tenho convicção que Deus, ele tem esse poder, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? É tê-lo como a minha segurança. Outra coisa que esses versos, ele revela, é que Ezequias observou os mandamentos do Senhor. Precisamos observar. Nosso país existe uma facilidade muito grande que nós temos. É a palavra de Deus ao nosso alcance. Palavra de Deus. Queridos, meditem na palavra. Leia a palavra. Porque tudo passa. Tudo que você vê passa. Mas a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus nos garante a vitória. Eu posso até não ver com esses olhos humanos, mas eu ouço a palavra falando para mim. Medita na palavra. Por Ezequias confiar no Senhor, ele pôde suportar com coragem a tirania, a opressão assíria. Parece que nós estamos sendo oprimidos, irmãos, por uma coisa que afeta o estado emocional do ser humano. Estamos fazendo uma pesquisa sobre o isolamento social causado pela Covid-19. Estamos fazendo um trabalho de pesquisa. Estamos trabalhando de forma teológica. Estamos trabalhando de forma científica. Com qual propósito? De levar a igreja do Senhor Jesus a adquirir o conhecimento e pela fé continuar crendo que podemos estar isolados um do outro por causa da pandemia. Mas Jesus está bem pertinho de nós. Porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus amados, o reino do norte foi dominado pelo rei Salmaneser, porque não seguiu os caminhos do Deus Santo. Versículo 9 e 12 diz: e sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomara ao fim de 3 anos, sim, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Ezequias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez levar para Alá e para Abor, junto ao rio Gozã e a cidade dos Medos,
porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes traspassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram e nem o fizeram. Mas a confiança e a fé de Ezequias lhe permitiram enfrentar a última invasão do rei Senaqueribe. E ele recebeu ajuda divina, e diz assim a palavra de Deus. Sendo assim, segundo Reis 19, 32, 36. Sendo assim, eis o que diz ainda o Senhor acerca do rei da Síria. Ele não entrara nessa cidade de modo algum, nem lançará flecha de nenhuma espécie contra seu povo. Não enfrentará essa cidade com escudo, tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela. Ele retornará aos seus pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará jamais nesta cidade. Ele é o oráculo de Yahvé, assim diz o Senhor, porque eu protegerei essa cidade e salvarei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Assim, naquela mesma noite, o anjo de Yahvé partiu e matou 185 mil guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, fugiu apavorado, retornando a Nínive, onde permaneceu. Meus amados irmãos, sabemos e precisamos colocar em prática que a vitória é nossa, porque a Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Ezequias, ele foi vitorioso, mas por quê? Veja as consequências do comportamento de Ezequias. Por isso que ele foi vitorioso. Mas eu vou destacar o que levou Ezequias à vitória. Primeira coisa, determinação. Precisamos sermos determinados. Segunda coisa, ele confiou somente em Deus. Terceira coisa, ele apegou-se somente em Deus. E quarta coisa, ele observou os mandamentos. Então veja, querido, se ele se comportou dessa maneira, e eu quero aqui chamar a atenção da igreja de Jesus. Irmãos, vamos nos comportar dessa maneira, estou dizendo para aqueles que estão aqui, e para aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Querido, vamos fazer isso que a Bíblia está nos orientando a fazer através de Ezequias. Veja o resultado. Resultado da determinação, do confiar, do apegar-se e de ter observado os mandamentos. Veja o resultado agora, do versículo 7 e 8. Por isso, por essa causa, por esse motivo, por esta razão, Yahvé esteve com ele. Com ele quem? Ezequias. Esteve com Ezequias e lhe concedeu prosperidade em tudo o que fazia. Revoltou-se contra o rei da Síria e não mais lhe foi submisso. Derrotou os filisteus até as terras de Gaza, devastando seu território desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. 4 recompensas
Deus concedeu a Ezequias por causa das 4 atitudes que ele teve. Aí vem 4 recompensas para Ezequias. Primeira recompensa, que está nesses 2 últimos versos que nós lemos. Primeira recompensa, o Senhor estava com ele. Se você for obediente, querido, à palavra de Deus, Deus vai estar com você. Não temos dúvida disso. A segunda recompensa, prosperava onde quer que fosse. Tudo que Ezequias fazia, ele prosperava. Terceira recompensa, ele quebrou o jugo da Síria, destruiu a Síria. Quarta recompensa, destruiu os filisteus. E concluindo, irmãos, Ezequias, onde ia, ele era vitorioso. Tudo que ele fazia, ele tinha sucesso. Sua luta contra o inimigo terminou em vitória. E nós, amados, já somos vitoriosos. Temos a vitória em Cristo Jesus. Irmãos, não desanimem. Não desanimem. Porque aquele que é o pão da vida, aquele que é o autor da vida, aquele que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem toda a autoridade, está comigo e com você. E eu não tenho dúvida que o desejo do Senhor é que a gente adquira sucesso. Sucesso humanamente falando, e o maior sucesso nós já adquirimos. É herdar um novo céus e uma nova terra, como está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Que Deus nos abençoe. Vamos sair daqui com essa plena convicção que nós temos a vitória, que nós já temos o sucesso. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Baixemos nossas frontes e vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que nós vimos e ouvimos nessa noite, pelos louvores, pelas orações. Quero aqui, antes de orar, agradecer ao pessoal do som. Quero agradecer ao irmão Raul, juntamente com a irmã Larissa. Louvor, quero agradecer também ao Sérgio. E quero agradecer a você que veio para que de forma coletiva a gente prestasse esse culto ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Mais uma vez, meu Senhor, estamos aqui diante da tua presença. Agora, Deus, para te agradecer a maravilhosa oportunidade que nós tivemos nessa noite, de estarmos nesse lugar, construído por ti, ó Senhor, para que o teu povo, ó Deus, aqui se reúna, ó Deus, e ouça, ó Deus, a tua palavra, palavra de vitória. Ó Deus, queremos te agradecer por essa escritura, Senhor. Queremos te agradecer por esse aprendizado. Queremos te agradecer, Senhor, por essas revelações. Ó Deus, muito obrigado, meu Senhor, porque a tua infinita misericórdia continua recaindo sobre nós. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, e nós te pedimos em nome de Jesus, que abençoa cada família aqui representada, família da tua igreja. Abençoa, Deus, mais uma vez o pastor Paulo Sérgio e a irmã Sônia, por mais um ano, ó Deus, de enlace matrimonial, Senhor, que eles, assim, que tu, Senhor, assim permitiu, Senhor, 26 anos de casados. Ó Deus, muito obrigado, ó Senhor, muito obrigado, meu Deus. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo dia.
Queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que acontece conosco, porque a tua palavra diz, ó Senhor, o que está acontecendo é porque tu tens um propósito. Todas as coisas, ó Deus, para nós, ó Deus, quando acontece conosco, são úteis, ó Senhor. Ó Deus, muito obrigado, meu Deus. Ó Deus, e agora queremos, ó Senhor, te dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores, e por isso nós te agradecemos. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor do Deus Pai, e as divinas consolações esteja conosco, hoje e sempre. E todos dizem amém.